O relógio bateu à meia-noite. O som ecoou pelo apartamento de luxo situado no coração do Parque das Nações, em Lisboa. Este era o espaço que eu e o Diogo tínhamos escolhido para a nossa vida de casados. Um lugar que eu outrora sonhara ser o início de um lar feliz. A sumptuosa festa de casamento tinha acabado de chegar ao fim, mas as luzes dos candelabros de cristal, a música de salão e as centenas de felicitações ainda ecoavam nos meus ouvidos. Parei em frente ao grande espelho no quarto de vestir e despi o caríssimo vestido de noiva. A sensação de peso a desaparecer foi como se tirasse uma máscara. Eu era a Vitória, a mulher que acabava de se tornar oficialmente a nora da família Ribeiro. Desde pequena, o meu pai, o Sr. Tomás, sempre me ensinou que o casamento é a união de duas almas, um lugar para construir e partilhar. Por isso, quando me juntei ao Diogo, levei comigo uma confiança absoluta. Queria ser uma boa esposa, uma nora dedicada, e cuidar desta nova família com toda a minha sinceridade. Assim que vesti uma roupa de andar por casa, simples e confortável, com a intenção de ir à cozinha beber um copo de água e deitar-me cedo devido à exaustão, parei de repente. Vindos da sala de estar, sons estranhos misturavam-se, gritos abafados e um choro compulsivo que fizeram os meus passos hesitar. Abri a porta do quarto devagar e espreitei furtivamente. A cena que se desenrolou diante dos meus olhos deixou-me paralisada, com o coração apertado. O meu sogro, o Sr. Henrique, estava ali de pé, com o rosto vermelho de fúria. Já não era o homem elegante e calmo que eu conhecera nos jantares antes do casamento. Nesse momento, parecia alguém totalmente descontrolado. Estava a distribuir pontapés e murros à Dona Leonor, a minha sogra. A Dona Leonor, uma mulher que passou a vida inteira a ceder e a sacrificar-se, encolhia-se, junto à mesa de centro de vidro da sala. Testemunhei o estalo monumental que o Sr. Henrique lhe deu. Fazendo-a cambalear, ela caiu com estrondo, batendo com a cabeça na quina da mesa de vidro. Um baque surdo ecoou, e um sangue vermelho escuro começou a escorrer do ferimento na sua testa, pingando abundantemente para o chão de mármore de Estremoz. O que me causou uma indignação profunda não foi apenas a atitude violenta do Sr. Henrique, mas sim a postura das pessoas presentes. Mais de 20 familiares do meu marido, desde tias, tios a primos, continuavam sentados nos sofás com a maior das naturalidades. A tia Helena, a mesma mulher que à tarde me sorria com falinhas mansas, continuava placidamente sentada a comer tremoços, com os olhos colados ao ecrã do telemóvel. Os outros ou navegavam nas redes sociais, ou sussurravam entre si. Ninguém se dignou a levantar os olhos, como se aquilo fosse uma peça de teatro barata, um entretenimento habitual a que já estavam habituados. Aquela apatia era mais gélida do que qualquer vento de inverno. Eles encaravam a dor e a tortura de um ser humano como algo natural debaixo daquele teto. Senti o peito sufocar. Tudo o que eu imaginara sobre a família do meu marido desfez-se em 1000 pedaços num instante. Não podia ficar quieta, embora soubesse que era recém-chegada. A minha compaixão humana não me permitia cruzar os braços e ver uma mulher ser tratada como lixo, muito menos sendo ela a minha sogra. Saí do quarto à pressa e corri para junto da Dona Leonor. Segurei-a pelos ombros, tentando ajudá-la a levantar-se. O sangue da testa dela começou a manchar as minhas mãos, quente e com um odor metálico. Olhei para aquelas pessoas e perguntei em voz alta: "Ninguém vai fazer nada? Ela está gravemente ferida." A tia Helena levantou os olhos, olhou para mim com uma mistura de desconforto e submissão cobarde, voltou a olhar para o telemóvel e respondeu com voz arrastada e nervosa: "Isso é assunto deles. Acabaste de entrar para a família, não te metas se não queres sobrar. O Henrique tem problemas de controlo de raiva, e quem paga as contas desta casa é ele. Qual é o espanto de ninguém se meter?" Aquela resposta foi como um balde de água fria na minha cara. Aquilo não era uma família, era um poço fundo de dependência tóxica e crueldade silenciada pelo dinheiro. Cerrei os punhos, decidida a levar a Dona Leonor para as urgências, ignorando o obstáculo que era aquela gente comprada. Apercebi-me de que tinha entrado num lugar sem qualquer empatia, onde o silêncio era a ferramenta para o agressor oprimir quem não se podia defender.
Quando me preparava para erguer a Dona Leonor, uma mão áspera agarrou violentamente o meu pulso, puxando-me com tanta força que quase caí. Era o Diogo, o meu marido. Estava ali de pé, com um rosto gélido, sem um pingo de pena da própria mãe. Em vez disso, o seu olhar transbordava fúria. Mas era fúria por eu ter exposto a podridão que eles tanto tentavam esconder. Larga a Vitória. Isto é assunto privado. Problemas de casais resolvem-se à porta fechada. Não tens o direito de armar escândalo, gritou o Diogo com a voz rígida. Olhei-o nos olhos, tentando manter a calma, embora o meu interior fervesse. Não vês que a tua mãe está a sangrar? Isto é um crime público, é violência doméstica, não é um assunto da tua família. Antes que eu pudesse terminar a frase, o Diogo levantou a mão e deu-me um estalo monumental na cara. A pancada foi tão forte que fiquei tonta, sentindo uma dor ardente a espalhar-se pela face. Fiquei petrificada por um segundo, sem conseguir acreditar que o homem a quem eu tinha acabado de jurar amor eterno no altar sagrado fosse capaz de me agredir apenas por eu querer chamar uma ambulância. O Diogo deu um passo em frente, apontou-me o dedo à cara e falou com a agressividade de quem tenta encobrir a própria cobardia. Fica a saber que nesta casa a roupa suja lava-se em família. O meu pai perdeu a cabeça, mas a minha mãe sabe perfeitamente que não deve contrariá-lo. Não penses que, por seres a minha mulher, podes vir para aqui dar lições de moral e destruir a nossa imagem. Aquele ambiente tóxico em que ele se movia era a sua verdadeira prisão, não a minha. As palavras dele foram a sentença de morte da minha ingenuidade. Percebi que o Diogo não era diferente do pai. Partilhavam a mesma mentalidade, a mesma crueldade escondida atrás de uma fachada de cavalheirismo. Num ápice, deixei de sentir medo ou pena de mim própria. A indignação apoderou-se de mim, mais forte e implacável do que nunca. O meu pai ensinou-me a nunca baixar a cabeça perante a injustiça e a tirania. Não hesitei enquanto o Diogo ainda balançava o dedo na minha direção. Com a maior rapidez de que fui capaz, agarrei a mão direita dele com toda a força. Sem qualquer hesitação, dobrei-lhe 3 dedos para trás. O som de ossos a estalar ecoou na sala, que ficara assustadoramente silenciosa. O Diogo soltou um grito estridente, um uivo agonizante de quem nunca tinha sentido dor na vida. Caiu de joelhos no chão, a segurar a mão deformada, com o rosto pálido e a transpirar em bica. Os familiares sentados nos sofás puseram-se de pé num salto. Os que seguravam telemóveis atiraram-nos para o lado, a olhar para mim como se vissem uma louca. Fiquei ali de pé, respirei fundo, e a minha voz cortante ecoou na sala de estar. Esta é a tua primeira lição. Eu não sou pessoa para levares a mão. Não sou pessoa que possas espezinhar quando te apetecer. A sala ficou num silêncio sepulcral. O Sr. Henrique ficou de boca aberta. A mão que ia apontar para mim recolheu-se, e o seu olhar perdeu a agressividade, começando a revelar medo. Estavam habituados a intimidar mulheres frágeis, que não ousavam ripostar, mas nunca tinham encontrado alguém como eu. Eu não me calava, não me submetia. Baixei-me e continuei a amparar a Dona Leonor. Ela ainda tremia. O olhar que me deitou era um misto de espanto e pavor, mas também carregava um laivo de esperança que ela há muito tinha perdido. O Diogo continuava a gemer no chão, e ninguém se atreveu a aproximar-se, parecendo em estado de choque com o que acabara de acontecer. Olhei à volta, cruzando o olhar com cada um daqueles rostos apáticos, e depois fixei-me no Sr. Henrique. Falei de forma clara e pausada. A partir de agora, se alguém se atrever a apontar-me o dedo, os próximos dedos a serem partidos serão os dessa pessoa. O Sr. Henrique, que sempre se autoproclamara o patriarca, recuou um passo. Tinha a testa coberta de suor. A arrogância da família Ribeiro desmoronou-se num instante, apenas pela resistência de uma mulher que eles julgavam mansa. Não me interessava o que eles fariam a seguir, só sabia uma coisa: não deixaria que ninguém fizesse mal à minha sogra e não permitiria que voltassem a humilhar-me. O silêncio tomou conta do apartamento de luxo. O ar parecia denso e sufocante. Os gemidos de dor do Diogo continuavam a vir do chão, estridentes e lúgubres. Os familiares estavam ali, uns pálidos, outros a balbuciar, sem conseguir formar frases. A tia Helena, que há pouco esbanjava a altivez, recuara para um canto contra a parede.
de olhos pregados no chão, sem coragem para me encarar. Eu sabia o que eles pensavam. Estavam aterrorizados. Tinham medo porque uma mulher que consideravam frágil fora capaz de reagir de forma tão avassaladora. Tinham medo porque a ordem que impunham há tanto tempo fora completamente estilhaçada por mim. Aos olhos deles, eu já não era a nora tímida, mas sim uma ameaça direta à autoridade que tinham construído com base no medo alheio. Ajudei a dona Leonor a levantar-se com cuidado. Ela olhou para mim, com o rosto banhado em lágrimas, e balbuciou: "Eles não te vão perdoar por teres feito isto." Limpei-lhe gentilmente o sangue da testa, com uma voz firme mas doce. "Não se preocupe. Ninguém me pode fazer mal. Dói-lhe alguma coisa? Vamos imediatamente para o hospital." Ignorei por completo os olhares inquisidores e a indignação daquela multidão à nossa volta. Para mim, a segurança da dona Leonor era a prioridade absoluta. Conduzia até a porta, sem sequer olhar para trás, para aquele bando de pessoas atônitas. O senhor Henrique parecia ainda não ter recuperado do choque. Ficou a olhar para as minhas costas, com a mão escondida no bolso, a tremer incontrolavelmente. Assim que passamos a porta do apartamento, o alarido recomeçou lá dentro. Começaram os murmúrios, os insultos abafados. Mas eu não precisei de ouvir. A porta fechou-se, separando-nos daquele ninho tóxico. Levei a dona Leonor para o elevador e descemos até a garagem. No elevador, ela continuava a tremer, com a respiração ofegante. Abracei-a pelos ombros para a acalmar. "Vai ficar tudo bem, não se preocupe." Coloquei-a no meu carro e conduzi diretamente para o Hospital da Luz, o mais próximo dali. Durante o trajeto, não disse mais nada, concentrando-me na condução. A minha cabeça andava à roda com perguntas. Por que se tratavam daquela maneira? Por que é que aquela mulher suportou aquilo durante décadas? E como é que a minha vida tinha ido parar a uma situação destas? Quando chegamos ao hospital, a equipa médica atendeu rapidamente a dona Leonor. Respirei de alívio ao vê-la entrar nas urgências para receber os cuidados adequados. Sentei-me no corredor, encostada à parede, e o cansaço começou a invadir-me. O sangue nas minhas mãos já tinha secado, mas a sensação do odor metálico persistia. Nesse exato momento, o meu telemóvel vibrou. Era o meu pai. Atendi com a voz um pouco trêmula. O meu pai, ao ouvir-me, percebeu de imediato que algo estava errado. A sua voz soou preocupada. "Vitória, passa-se alguma coisa, filha. Acabaste de casar, por que me estás a ligar a esta hora?" Não consegui conter-me mais. As lágrimas começaram a cair. Contei-lhe tudo, desde o meu sogro a bater na mulher, o estalo que o Diogo me deu, até ao que eu fiz em resposta. Falei de forma coerente, sem esconder nada. Quando terminei, do outro lado da linha, houve um silêncio longo e sufocante, seguido de um suspiro carregado de dor. "Filha, estás magoada?" A pergunta do meu pai fez-me chorar copiosamente. Abanei a cabeça, embora ele não pudesse ver. "Não, pai, estou bem. Só tenho muita pena da dona Leonor. O senhor Tomás, o meu pai, sempre fora um homem sereno, mas de convicções inabaláveis. Falou comigo num tom perentório. Fizeste muito bem. Na nossa família, há 3 gerações que não há cobardes. Se alguém te ataca, tens o direito de te defender. Eu trato deste assunto. Toma conta da dona Leonor por agora." Desligou a chamada. Senti o coração ligeiramente mais leve. Pelo menos sabia que tinha o apoio incondicional da minha família. Fiquei a olhar para o teto do hospital, a planear os meus próximos passos. Aquele casamento tinha acabado na própria noite de núpcias, e eu nunca mais voltaria a pisar aquele apartamento. Enquanto esperava no corredor, o telemóvel voltou a tocar. Desta vez, era o número do meu avô. O avô Teodoro Lemos era a pessoa que eu mais respeitava na família. Passara a vida a ultrapassar adversidades, desde os tempos difíceis até aos anos árduos de construção do seu império. Sempre foi o meu maior pilar. Atendi, com a voz rouca. "Avô." A voz do meu avô soou do outro lado da linha, grave, calorosa, mas com uma autoridade inconfundível. "Vitória, o teu pai acabou de me contar o que se passou. Em que hospital estás?" Dei-lhe a morada. Apenas 15 minutos depois, ele apareceu, acompanhado por vários seguranças. Apesar de estar perto dos 80 anos,
O avô Teodoro mantinha uma postura imponente, com um passo firme e um olhar perspicaz. Veio diretamente na minha direção, olhou atentamente para o meu rosto, suspirou e deu-me uma palmadinha no ombro. "Dói-te a cara?" perguntou, com a preocupação escondida por trás da sua expressão severa. Abanei a cabeça. O avô olhou para a marca do estalo na minha face e depois para as urgências onde a dona Leonor estava a ser tratada. Ter partido a mão àquele cobarde foi a atitude correta. Somos pessoas de bem há 3 gerações, mas isso não significa que deixemos que nos pisem. Um homem que não sabe proteger as mulheres e que ainda levanta a mão à própria esposa não é digno de ser chamado homem. O que fizeste serviu para lhe mostrar o preço do desrespeito. As palavras do avô Teodoro foram um bálsamo para mim. Tive receio de ter ido longe demais, de ter agido por impulso, mas, ao ouvi-lo, percebi que, aos olhos de quem eu mais admirava, não tinha feito nada de errado. O avô sentou-se ao meu lado, a olhar para o corredor silencioso. Eu já conhecia a fama do Diogo há muito tempo. O teu pai achava que ele era um homem de bem, por ser filho de um grande amigo, e por isso confiou nele para os negócios. Mas eu não. Avisei o teu pai para ter cuidado, mas as pessoas mais velhas, por vezes, confiam demasiado nas amizades antigas. Não te culpes. Isto servirá de lição para toda a família. Olhei para o meu avô, cheia de gratidão. Avô, quero o divórcio. Não posso continuar casada. O avô acenou com a cabeça, com um olhar de total aprovação. Eu já disse ao teu pai, não podemos deixar-te sofrer a vida inteira apenas para manter as aparências de um casamento recente. Eu trato do divórcio. Quanto ao Diogo e a família dele, vão pagar bem caro pelo que fizeram. Podes ficar descansada a cuidar da dona Leonor. Ela é uma boa mulher e não merece ser destruída por aquela gente. Acenei. A presença do meu avô deu-me uma firmeza inabalável. Apercebi-me de que não estava sozinha. Atrás de mim estavam o meu pai, o meu avô, e toda uma família pronta a amar-me e a proteger-me. O avô deu-me mais algumas indicações, levantou-se e partiu, deixando alguns seguranças para me protegerem. Fiquei a vê-lo afastar-se, com as emoções à flor da pele. Aquela seria uma longa noite, mas eu sabia que ia ultrapassar tudo. Estava pronta para enfrentar o que viesse e para recuperar a minha liberdade e exigir justiça. Na sala de observações, a dona Leonor já estava fora de perigo. O médico informou que ela sofreu uma ligeira comoção cerebral, mas não corria risco de vida. Respirei de alívio. Quando ela acordou e me viu a seu lado, começou a chorar. Não disse nada, apenas apertou-me a mão com força. Percebi que era um gesto de gratidão e a mágoa de uma mãe exausta da vida. Prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, não deixaria que ela sofresse mais. Ela teria paz, e os culpados seriam castigados. Com a dona Leonor estável, decidi agir de imediato. Pedi ao meu primo Vicente, um especialista financeiro de topo, que viesse ao hospital. O Vicente era o primo em quem eu mais confiava, sempre sereno, perspicaz e profundo conhecedor dos segredos dos negócios da família. Chegou já de madrugada, sentou-se ao meu lado e abriu o portátil. Olhou-me com extrema seriedade. Já soube o que se passou. Vamos começar a trabalhar. Pediste-me para investigar as contas da família Ribeiro e já consegui mapear uma boa parte. Olhei para o ecrã, onde gráficos e números surgiam detalhados. A verdade que se revelava dava-me arrepios. Durante 15 anos, o meu sogro, o Sr. Henrique, desviara silenciosamente mais de 6 milhões de euros das Cerâmicas Lemos, a empresa do meu pai. O Vicente abriu várias faturas no ecrã. Repara nisto, Vitória. Estas faturas são falsas. Ele utilizou empresas fantasma para emitir faturas forjadas de transporte e matérias-primas, e assim escoar o dinheiro da empresa do tio Tomás. O tio confiava nele por ser um amigo chegado e nunca verificou a fundo. 6 milhões de euros. Era uma fortuna colossal, fruto do suor e sacrifício de décadas do meu pai. E eles usaram esse dinheiro para sustentar a sua vida de luxo ostensivo. E agora, serviam-se do casamento para continuarem a parasitar a minha família. O Vicente prosseguiu. Em relação ao Diogo, os negócios dele dão prejuízo há anos. Aquela moradia de luxo na Aroeira, da qual ele tanto se gaba,
já foi hipotecada aos bancos há 2 anos. O dinheiro das prendas de casamento, o capital que o tio vos deu para começarem a vida, foi tudo injetado nos investimentos especulativos do Diogo e perdeu-se na totalidade. Este casamento foi uma armadilha. Queriam ligar-se à nossa família para terem acesso a fundos frescos e salvarem um patrimônio que está à beira da falência. Senti falta de ar. Afinal, aos olhos deles, eu nunca tinha sido uma esposa nem uma nora. Era apenas a boia de salvação a que se queriam agarrar. O amor que o Diogo me demonstrava, as promessas doces, era tudo uma farsa. O meu pai, um homem que valorizava tanto a lealdade, ia ficar destroçado com a verdade. Decidi que não o ia deixar enfrentar aquele choque sozinho. Vicente, preciso das provas mais concretas. Temos de desmascarar tudo. O Vicente acenou, com um olhar determinado. Não te preocupes, já fiz cópias de segurança de tudo isto. Temos provas suficientes para avançar com queixas-crime. Mas primeiro, precisas de te proteger, a ti e a Dona Leonor. Olhei para a cama onde a Dona Leonor dormia profundamente. Sabia que a batalha estava apenas a começar. Não ia exigir justiça só para mim, mas também para o meu pai, para a minha família e para a pobre mulher deitada ali. Não ia permitir que a maldade triunfasse por mais um segundo. A fúria deu agora lugar à determinação. Eu já não era a rapariga ingênua que acreditava em contos de fadas. Eu era a Vitória, e ia recuperar o que me pertencia com a minha própria força e intelecto, expondo a verdadeira face da família Ribeiro à luz da justiça. Às 3 da manhã, o corredor do hospital estava tão silencioso que eu conseguia ouvir a minha própria respiração. Depois de o Vicente ter saído com a pasta grossa, cheia de provas dos crimes dos Ribeiro, fiquei sentada sozinha nos bancos frios da sala de espera. A luz fluorescente pálida refletia-se no chão imaculado, criando um ambiente sepulcral. Nas mãos, segurava o telemóvel, com o ecrã ainda a brilhar com os números dolorosos que o Vicente me mostrara. 6 milhões de euros. Não era apenas dinheiro. Era o suor, as lágrimas, a juventude e a vida do meu pai. O senhor Tomás erguera-se do nada. De um simples pedreiro humilde, poupara cada cêntimo, trabalhando dia e noite sem descanso, até construir uma das empresas de materiais de construção mais conceituadas do mercado. Durante esses tempos difíceis, o Henrique esteve sempre presente como um irmão, um amigo disposto a partilhar os bons e os maus momentos. O meu pai valorizava imenso essas amizades, confiava nele de forma absoluta, entregando-lhe a gestão de áreas cruciais da empresa, assinando documentos muitas vezes sem os ler, acreditando que entre irmãos não há lugar a desconfianças. Essa fé cega tornara-se a facada fatal nas suas costas. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas pontas dos dedos, e marquei o número do meu pai. O telefone tocou apenas 1,5 vezes antes de ele atender. Era evidente que também não conseguira pregar olho. A intuição de um pai já lhe tinha dito que a filha corria perigo. Vitória? Está tudo bem contigo, filha? A voz grave do meu pai soou no altifalante, carregada de extrema preocupação. Tentei manter a voz calma, mas cada palavra saía com um nó amargo na garganta. Pai, o Vicente acabou de analisar as contas das empresas da família Ribeiro. Tenho uma coisa muito importante para te dizer. Prepara-te. Do outro lado, a respiração do meu pai suspendeu-se. Ele disse, baixo mas firme. Fala, estou a ouvir. Desculpa ter de te dizer isto na minha noite de núpcias, mas todo este casamento foi, do princípio ao fim, uma armadilha montada pelo Henrique e pelo Diogo. A família Ribeiro está na bancarrota há muito tempo, pai. O Diogo acumulou dívidas astronômicas que não consegue pagar. Aquela moradia na Aroeira, onde nos convidavam para jantar tantas vezes, está hipotecada há 2 anos. Não tem um tostão furado. Só lhes resta uma montanha de dívidas. Fiz uma pausa para escutar a reação do meu pai. O silêncio era assustador. Continuei atirando o resto da verdade. E o pior, pai. Durante 15 anos, o Henrique aproveitou-se da tua confiança. Criou várias empresas fantasma e emitiu faturas falsas para roubar a nossa empresa. O Vicente fez as contas, e o valor do desfalque ultrapassa os 6 milhões de euros. Eles não me queriam por amor. Queriam casar o Diogo comigo para terem um pretexto legal para drenarem mais o nosso patrimônio.
para usarem o teu dinheiro para pagar a estupidez e a ganância deles. Um estrondo altíssimo de algo a estilhaçar-se ecoou pelo auscultador, furando-me os tímpanos. Era o som da chávena de chá de porcelana da Vista Alegre, a preferida do meu pai, a bater no chão e a desfazer-se em pedaços. O som rasgou o silêncio da noite, transportando consigo toda a fúria, dor e choque de um homem que acabava de descobrir que tinha sido traído por alguém que considerava sangue do seu sangue. A voz do meu pai soou, não em gritos estridentes, mas silabando cada palavra, rouca de raiva. 15 anos, 6 milhões de euros. E, de cada vez que nos víamos, ele falava de irmandade e de lealdade. Fui um idiota por ter posto a raposa no galinheiro para nos devorar e por quase ter atirado a minha menina para um poço de lama. Não te culpes, pai, interrompi-o apressadamente. Tu agiste de boa fé. A culpa é de quem te enganou. Agora que conhecemos a verdadeira face deles, temos a oportunidade de repor a justiça. O Vicente tem as provas todas. Eu não vou deixar isto ficar assim, pai. O meu pai respirou fundo. A sua respiração ofegante ouvia-se nitidamente pelo telemóvel. Quando voltou a falar, a voz recuperara a autoridade e a determinação típicas do presidente de uma empresa forjado em anos de batalhas comerciais. Ouve bem o que o teu pai te diz. A tua única preocupação agora é proteger-te. Amanhã de manhã, vou reunir-me pessoalmente com os advogados da empresa. Vou meter o Henrique em tribunal. Vou garantir que a família Ribeiro não terá onde se esconder neste país. Quanto ao teu casamento, resolve isso o mais rápido possível e corta todos os laços com aqueles ingratos. Eu jamais aceitaria um agressor e uma família de burlões como meus parentes. Eu sei, pai. Vou tratar do divórcio pelas minhas próprias mãos. Cuida da tua saúde. Não deixes que esta raiva te faça subir a tensão. Em breve vou para casa. Desliguei a chamada, com as palmas das mãos banhadas em suor. A conversa tinha me transmitido uma força invisível. Sabia que ele estava despedaçado. A traição de um grande amigo dói sempre mais do que qualquer facada. Mas também sabia que ele era um homem resiliente. Não se ia deixar abater. Nem eu. Olhei para o teto, com um olhar gélido. O que os Ribeiro deviam à minha família não eram apenas 6 milhões de euros. Deviam confiança, deviam honra e deviam a juventude que eu por pouco não lhes entregara. Uma amizade falsa e podre não tem conserto. É preciso expô-la à luz do sol. O dia de amanhã seria muito longo, mas as minhas armas estavam prontas para a batalha. Eram 4:30 da manhã. Pedi às enfermeiras do turno da noite que ficassem de olho na minha sogra. Saí do recinto do hospital e enchi os pulmões com o ar gélido da madrugada. A batalha daquela noite ainda não tinha terminado. Precisava de recolher as minhas coisas e abandonar aquele apartamento antes que o sol nascesse. Não queria deixar nada de meu naquele lugar sujo. Liguei à minha prima Marta. A Marta era subcomissária da Polícia de Segurança Pública, na Divisão de Investigação Criminal de Lisboa. Era conhecida por ser incorruptível, implacável na aplicação da lei e com um ódio profundo pela violência doméstica. Depois de eu lhe resumir a situação, a Marta limitou-se a dizer uma frase. Espera 15 minutos. Vou buscar-te. Exatamente 15 minutos depois, o SUV preto da Marta travou a fundo à porta do hospital. Ela saiu do carro com roupas civis escuras, com uma postura imponente e um olhar afiado como uma lâmina. Olhou para a marca do estalo na minha bochecha, franziu o sobrolho e não disse palavras vãs. Fez um sinal com a cabeça para eu entrar. O carro arrancou, rasgando o silêncio da noite, em direção ao complexo de apartamentos do Parque das Nações. Durante a viagem, contei-lhe em pormenor o que tinha acontecido. O senhor Henrique a bater na mulher, o Diogo a agredir-me, até chegar às provas de fraude que o Vicente tinha descoberto. A Marta ouvia com atenção, acenando ocasionalmente com a cabeça e tamborilando com os dedos no volante. Com a sua mente de polícia experiente, analisou a situação de forma clínica. Crime de ofensa à integridade física, crime de violência doméstica e ainda burla qualificada e fraude fiscal. Essa família já tem um pé na prisão. Fica calma. Esta noite eu cuido de ti. Ninguém ousará tocar num fio do teu cabelo enquanto eu estiver aqui. Quando chegamos à porta do apartamento, o corredor estava silencioso.
Coloquei a chave na fechadura e rodei-a. A porta abriu-se e a luz forte da sala de estar cegou-me momentaneamente. Ao contrário do que previra uma casa vazia a dormir, a sala estava cheia e o ambiente era asfixiante. O Sr. Henrique estava refastelado no sofá de pele no centro da sala, com uma expressão carregada de ódio. Ao seu lado estava a tia Helena, com os olhos a varrer o hall de entrada. O Diogo não estava lá, provavelmente ainda nas urgências, a engessar a mão. Mas o que mais me chamou a atenção foi um homem engravatado, de óculos dourados, sentado à frente do Sr. Henrique. Na mesa de centro havia uma pilha de documentos bem arrumada. Reconheci-o vagamente. Era o Dr. Tiago, um advogado bastante conhecido que a família Ribeiro contratava para resolver os seus problemas legais. Assim que me viu entrar, a tia Helena bateu na perna e exclamou com sarcasmo: "Ora, vejam só, por onde andou a menina casada que só chega a esta hora? Causa um desastre em casa, parte a mão ao marido na noite de núpcias, foge, e agora ainda tem a distinta lata de vir reclamar a partilha dos bens." O Sr. Henrique bateu violentamente na mesa, levantou-se num salto, apontou-me o dedo e vociferou: "Vitória, não penses que por teres dinheiro podes fazer o que te apetece. O Diogo está nas urgências, porque lhe partiste 3 dedos. O médico diz que corre o risco de ficar com limitações para a vida toda." Chamei o Dr. Tiago para lavrar um auto. "Cometeste um crime grave de ofensas à integridade física. Se não te puseres de joelhos a pedir desculpa e a pagar uma indemnização pela honra desta família, meto-te um processo em cima que ficas a apodrecer na prisão." O advogado Tiago pigarreou, empurrou os óculos pelo nariz acima e usou o seu tom profissional, monótono e condescendente. "Boa noite, Dona Vitória. Do ponto de vista legal, o ato de partir a mão ao Diogo configura um crime de ofensa à integridade física grave, segundo o Código Penal. A família do Sr. Henrique tem testemunhas oculares, todos os familiares aqui presentes, para testemunharem contra si. A moldura penal para este crime não é branda. O melhor será sentar-se. Podemos negociar uma indemnização justa para resolver isto a bem e dentro da família, evitando que o escândalo afete a reputação de ambas as partes." Eles tinham preparado uma teia, tentando usar coação psicológica e ameaças legais vazias para me forçar a ceder. Achavam que eu era uma miúda sem experiência que entraria em pânico com as ameaças de um advogado, mas estavam redondamente enganados. Não sabiam quem estava ao meu lado, nem conheciam a arma de destruição maciça que eu tinha na minha posse. Antes que eu pudesse abrir a boca, a Marta deu um passo em frente, ficou de pé no meio da sala, com uma postura relaxada, braços cruzados sobre o peito. O seu olhar varreu cada rosto na sala e fixou-se no advogado com um sorriso de escárnio. Tirou lentamente um pequeno bloco de notas do bolso do casaco, folheou-o e falou. O tom não foi alto, mas a voz cortante ecoou por todo o apartamento. A tensão na sala tornou-se palpável. As ameaças do Sr. Henrique e do advogado Tiago pairavam no ar, mas não fizeram a mínima moça na Marta. Ela avançou mais um passo, parando em frente à mesa de centro com uma imponência que esmagava completamente aqueles que tentavam parecer perigosos. "Boa noite, senhor advogado", começou a Marta, com voz firme. "Fala muito bem das leis, mas parece que as leu mal, ou está a ignorar factos cruciais propositadamente para ludibriar uma mulher que acaba de ser vítima de agressões." O advogado mudou ligeiramente de cor, mas tentou manter a compostura. "Quem é a senhora para levantar a voz aqui? Estamos a resolver um assunto de família. As pessoas de fora não têm o direito de intervir." A Marta puxou do bolso o crachá da PSP e bateu com ele violentamente na mesa de vidro, mesmo debaixo do nariz do advogado. O som brusco fez a tia Helena dar um pulo para trás no sofá. "Sou a subcomissária Marta Lemos, da Divisão de Investigação Criminal da PSP. Ainda acha que não tenho o direito de intervir?" O rosto do advogado mudou de imediato. A arrogância desapareceu e o embaraço apoderou-se dele. O Sr. Henrique ficou em choque, engoliu em seco, com o medo estampado nos olhos. A Marta continuou a atacar, sem dar espaço para respirarem. "O senhor fala em ofensa à integridade física grave por parte da minha prima. Então diga-me,
O facto de o Sr. Henrique ter espancado a mulher até lhe abrir a cabeça, mandando-a para as urgências banhada em sangue, e o facto de o Diogo ter dado uma bofetada na cara da mulher na noite de núpcias, configuram que tipo de crime já ouviu falar no artigo 152. Quere do Código Penal, o crime de violência doméstica. A atitude da minha prima enquadra-se de forma clara na figura de legítima defesa, segundo o artigo 32. Quere-o. Ela estava a proteger a si própria e a uma vítima vulnerável de uma ameaça direta à integridade física e até à vida. A Marta tirou do bolso um papel desdobrado e pô-lo na mesa. Aqui está o relatório médico inicial das lesões da Vitória, emitido há 2 horas pelo Hospital da Luz. O estalo causou um hematoma e um edema acentuado no rosto. O processo clínico da dona Leonor está devidamente guardado nas urgências. Julgam que ter um bando de familiares apáticos a ver uma mulher ser espancada serve de testemunha credível. Nós temos provas clínicas irrefutáveis. O advogado gaguejou. Mas o braço do Diogo está partido. A incapacidade será superior ao que a lei permite sem consequências. A Marta deu uma gargalhada gélida. Então avance. Apresente queixa no Ministério Público. Garanto-lhe que, muito antes de a Vitória ter de responder por atuar em legítima defesa, serei eu própria a assinar o mandado de detenção para o Diogo e para o Sr. Henrique, por violência doméstica e ofensa à integridade física. Julgam que a lei é uma brincadeira que podem moldar como vos convém? Não use o seu título de advogado para ameaçar, quando os seus próprios clientes são os principais criminosos aqui. Cada palavra da Marta foi uma marretada na cabeça da família Ribeiro. A tia Helena, que até ali não se calava, encolheu-se e tentou fundir-se com as almofadas do sofá, quase sem respirar. O advogado arrumou os papéis à pressa e disse, nervoso, preciso de falar com os meus clientes. Pode ter havido um mal-entendido. Dito isto, o advogado acenou com a cabeça e fugiu em direção à porta, abandonando o Sr. Henrique no meio da confusão que ele próprio tinha criado. Sem a sua âncora, o Sr. Henrique ficou sem reação. Olhou para a Marta e depois para mim, forçando um sorriso amarelo, mudando de tom bruscamente. É lá, senhora agente. As coisas de família resolvem-se em casa. O Diogo tem mau feitio, e eu tinha bebido uns copos a mais. Passei-me com a minha mulher. E o facto de a Vitória lhe ter partido a mão. Consideramos que ficamos quites. Somos uma família. Não precisamos de ir para tribunais. Uma família? Dei um passo em frente, colocando-me lado a lado com a Marta. Olhei bem fundo nos olhos daquele homem a quem, horas antes, eu chamara respeitosamente sogro. O seu olhar era agora apenas um poço de cobardia e pânico. A autoridade da Marta tinha destruído a máscara de patriarca imponente daquele clã, revelando o que realmente eram. Cobardes que só eram corajosos contra os mais fracos, mas que tremiam perante a verdadeira justiça. Sabia que aquele era o momento perfeito para desferir o golpe final. Pus a mão no bolso e agarrei o meu telemóvel, que continha toda a dura realidade sobre o império dos Ribeiro. Aproximei-me da mesa de vidro, onde ainda havia marcas de líquido do chá entornado. Pousei o telemóvel na mesa, com o ecrã a apresentar um documento cheio de tabelas, números e assinaturas. A luz do ecrã iluminou o rosto pálido do Sr. Henrique. Tem razão, Sr. Henrique. Não precisamos de fazer alarido se o senhor for uma pessoa razoável. Iniciei, com a voz tão fria que cortava como gelo, sem qualquer pingo de respeito. Mas temo que o assunto a resolver não se fique por uns estalos e uns dedos partidos. Ele semicerrou os olhos e olhou para o ecrã. O que é isto? O que é que andas a inventar? Deslizei calmamente o dedo pelo ecrã, até chegar a uma linha destacada a vermelho. Estes são os extratos bancários das 13 empresas fantasma que o senhor usa, em nome de testas de ferro, para emitir faturas falsas à empresa de construção do meu pai. E aqui estão os documentos comprovativos de que a moradia na Aroeira foi hipotecada em 3 bancos diferentes com recurso a escrituras falsas. O meu primo, que é consultor financeiro sênior, passou a madrugada inteira a recuperar os dados que o senhor pensou ter apagado. O montante total que o senhor desviou da minha família ascende a mais de 6 milhões de euros. Numa fração de segundo, o rosto do senhor Henrique transfigurou-se completamente.
Os seus olhos arregalaram-se de terror, os lábios tremeram violentamente, e grossas gotas de suor inundaram-lhe a testa enrugada. As pernas deixaram de o suportar e ele cambaleou para trás, caindo pesadamente no sofá. A respiração sibilante cortou o silêncio do apartamento, lembrando o som de um animal encurralado. A tia Helena não percebia nada de negócios, mas a reação do irmão disse-lhe tudo sobre a gravidade da situação. Levou as mãos à boca, aterrorizada, a olhar para mim como se eu fosse a própria encarnação da morte. Tu estás a mentir. Isso é impossível, balbuciou o Sr. Henrique, numa negação débil, enquanto as unhas cravadas no cabedal do sofá expunham o seu pânico absoluto. Pode tentar convencer-se de que minto, mas os números não mentem. Cortei implacável. O meu pai considerava-o como um irmão, deu-lhe toda a confiança. E o senhor, de forma premeditada, sangrou a empresa dele e utilizou o dinheiro para arranjar um casamento que lavasse a sua imagem de milionário arruinado. A sua baixeza moral passou qualquer limite suportável. A Marta, de braços cruzados, deu a estocada final. Crime de burla qualificada para a apropriação de um montante excepcionalmente elevado, aliado à fraude fiscal organizada. Se a investigação avançar, a moldura penal aponta, no mínimo para 15 anos, podendo chegar até aos 25. O Sr. Henrique faça as suas próprias contas. O Sr. Henrique desabou. A arrogância desfez-se em pó. Agarrava a cabeça e murmurava palavras imperceptíveis, sem coragem de me encarar. Percebi que chegara à altura de finalizar tudo. Peguei no telemóvel, guardei-o e endireitei-me, ditando o meu derradeiro ultimato. Ouça bem, dou-lhe 2 condições. Primeira, amanhã de manhã, às 9 em ponto, o Diogo terá de estar à porta da Conservatória do Registro Civil de Lisboa para assinar os papéis do divórcio por mútuo consentimento, sem litígios, sem arrastar o processo. Separação de facto absoluta. Segunda condição. Num prazo exato de 30 dias, a sua família devolve até ao último cêntimo os 6 milhões de euros que roubaram a minha família. Se falhar numa destas exigências, envio este dossiê completo para a Polícia Judiciária, Unidade Nacional de Combate à Corrupção. E não será só o senhor a ir dentro. O seu estimado filho também lhe fará companhia na cela. O Sr. Henrique levantou o rosto, com os olhos injetados de sangue, e a sua voz saiu como um lamento. Vitória, cometi uma loucura. É muito dinheiro, como é que eu arranjo isso num mês? Tem pena de mim. Não lhe devo pena nem lealdade nenhuma. Atalhei, friamente. Venda a casa, venda os carros, ou vá pedir para a rua. É problema seu, não meu. Amanhã, às 9 da manhã, estarei à vossa espera na conservatória. Virei costas. Entrei no quarto. Deitei todas as minhas roupas e bens pessoais numa mala e fechei o fecho de forma brusca. Em menos de 10 minutos, puxei o trole para a sala, passando pelo Sr. Henrique e pela tia Helena, que permaneciam imóveis no sofá, como mortos-vivos. O som das rodas da mala no soalho ecoou de forma seca, marcando o fim definitivo de um casamento que apodreceu antes mesmo de nascer. Saí porta fora. Inspirei o ar gélido e senti um tremendo alívio a invadir-me o corpo. Eu própria tinha destruído aquela gaiola e resgatado o meu orgulho e o da minha família. Depois de abandonar o apartamento, não fui diretamente para casa. Pedi a Marta que me levasse de volta ao Hospital da Luz. Uma preocupação corroía-me, a dona Leonor. Apesar de tudo, ela era a maior vítima daquela podridão. Uma mulher que aturou agressões físicas e psicológicas ao longo de 3 décadas. O céu já clareava quando entrei de novo nos corredores do internamento. O ambiente estava sereno e cheirava a desinfetante hospitalar. Abri devagar a porta do quarto, sob a fraca iluminação da divisão, vi que a dona Leonor estava acordada. Estava encostada às almofadas, com o rosto abatido e uma espessa compressa branca na testa. Ao ver-me, o olhar dela iluminou-se, um misto de surpresa e alegria genuína. Vitória, onde andaste toda a noite? Perguntou ela com voz fraca, tentando agarrar a borda da cama para se endireitar. Corri para ela e segurei-lhe nos ombros, obrigando-a a voltar a encostar-se. Descanse, dona Leonor, não se levante. Fui à casa recolher as minhas coisas. Como se sente? Dói-lhe muito a cabeça?
A dona Leonor abanou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Eu estou bem. Já estou habituada a apanhar. Este ferimento não é nada. Mas e tu? O que fizeste ao Diogo esta noite? O Henrique não te vai perdoar. Fizeram-te mal? Sorri para a tranquilizar e segurei as suas mãos magras e calosas. Não se preocupe comigo. Tenho a situação sob controle. Ele não me pode fazer nada. Ela respirou fundo e, de repente, puxou do armário de cabeceira um saco hermético térmico. Lá de dentro, tirou uma pequena lancheira que exalava vapor. O aroma à canja de galinha espalhou-se de imediato pelo quarto. Estava bem quentinha. A auxiliar do turno da noite sabe que gosto de uma refeição caseira. Ela deixou-me aquecer isto numa copa aqui da enfermaria e fez o favor de me trazer. Come para te aqueceres. Passaste a noite em branco e deves estar cheia de fome, disse ela, com os olhos transbordantes de ternura e preocupação. Olhei para a tigela de canja fumegante e senti um nó na garganta. Após 30 anos de humilhação, de desprezo por parte do marido e da sua família, aquela mulher mantinha um coração incrivelmente bondoso e puro. Embora estivesse ligada aos soros e com a cabeça enfaixada, a sua maior preocupação era reconfortar o estômago vazio da nora, que estava na família há menos de 24 horas. Peguei na colher que ela me entregou e provei a canja de galinha reconfortante. O calor do caldo espalhou-se-me pelo corpo. Não consegui conter as lágrimas, que começaram a pingar silenciosamente para dentro do caldo. Estás a chorar. Ela estendeu as mãos enrugadas e tentou limpar as lágrimas do meu rosto. Sem querer, o dedo dela roçou no meu rosto inchado pelo estalo. Ela encolheu a mão rapidamente, penalizada. Perdoa-me, filha. Fui uma cobarde, incapaz de te proteger. É por minha causa que, acabada de chegar a esta família, tiveste de sofrer tanto. Em 30 anos, foste a primeira e única pessoa a defender-me daqueles ataques. Estou-te eternamente grata, minha querida. Pousei a tigela, agarrei-lhe ambas as mãos e declarei com firmeza. A senhora não tem culpa de nada. A culpa é exclusivamente da crueldade daquelas pessoas. Dona Leonor, já decidi. Hoje às 9 da manhã vou forçar o Diogo a assinar o divórcio. Não posso ficar ligada àquela família. Peço desculpa por não poder ser a nora com que a senhora sonhou. Ao ouvir a palavra divórcio, a dona Leonor não pareceu minimamente admirada nem se opôs. Bem pelo contrário, os seus olhos transmitiam uma determinação rara. Ela apertou-me a mão. Fazes muito bem. Enterrei a minha juventude e a minha vida inteira naquele inferno em nome da submissão. Não quero que cometas o mesmo erro que eu. És jovem, inteligente e linda. Mereces uma vida feliz, rodeada de amor e de respeito. Vai, voa para longe desta família. Não te rales comigo. Já sou velha. Pouco me importa o que me aconteça. Só de saber que consegues escapar disto, já me sinto em paz. Por vezes, a verdadeira maternidade não advém dos laços de sangue. O apoio e a compreensão da dona Leonor naquele momento foram o melhor presente que eu poderia receber. Fiz uma promessa silenciosa. Mesmo divorciando-me do Diogo, nunca iria abandonar aquela mulher de coração de ouro. Faria tudo o que estivesse ao meu alcance para a libertar do submundo de violência e assegurar que as suas últimas décadas de vida seriam passadas num porto seguro. Aquela canja de galinha aconchegante, cheia de carinho humano, ficaria gravada na minha memória para sempre. Naquela manhã, o céu de Lisboa estava de um azul peculiar, sem uma nuvem à vista. Os primeiros raios de sol rompiam por entre as árvores que ladeavam a avenida onde se encontrava a conservatória do Registro Civil. A rotina apressada da capital estava em pleno andamento. O trânsito fluía agitado e as pessoas caminhavam velozes a caminho do trabalho. Aquela tranquilidade citadina contrastava vivamente com a tormenta que ainda se agitava dentro de mim. Aguardei à porta da conservatória desde as 8h30. Estava vestida com um fato executivo, impecável, o cabelo apanhado num coque rigoroso e maquilhagem subtil, apenas para disfarçar o vermelho na maçã do rosto. Queria apresentar-me com a maior classe possível, manter a compostura absoluta para pôr o ponto final definitivo neste pesadelo bizarro e traumático. Eram 8:55 em ponto. Um monovolume branco imobilizou-se em frente à conservatória.
A porta abriu-se, e o primeiro a sair foi um patético Diogo, que continuava a fazer um esforço hercúleo para parecer altivo. A mão direita dele estava envolvida em ligaduras brancas e inchada, como uma luva de boxe. O braço encontrava-se imobilizado ao peito por um suporte azul. Logo atrás dele vieram o senhor Henrique e a tia Helena. Ambos tinham a cara fechada e o senho franzido, adotando o papel de vítimas inocentes a braços com uma imensa injustiça. Aproximaram-se com as solas dos sapatos a bater secamente na calçada portuguesa, arrastando consigo toda a arrogância oca daquela família. Ao ver-me à porta da secção de casamentos e divórcios, o Diogo empinou o nariz, cravando-me um olhar raivoso, misturado com um sarcasmo doentio. Caminhou com calma, puxou uma cadeira com a mão esquerda sã e sentou-se com ares de lorde. O senhor Henrique e a tia Helena cruzaram os braços ladeando-o. Qual muralha humana para fins de coação psicológica? Eu mantive-me impenetrável. Tirei da minha pasta o formulário de divórcio por mútuo consentimento que já trazia preenchido. Coloquei-o na mesa acompanhado por uma esferográfica e fui direta ao assunto, recusando gastar sequer mais um minuto em zangas inúteis com aquela gente sem pudor. Diogo, o processo está preenchido e é bem simples. Não temos filhos. Não temos bens em comum nem dívidas partilhadas a liquidar. Só tens de assinar. O conservador despacha isto rápido e seguimos com as nossas vidas, cada um para o seu lado. O Diogo relanceou o papel, virou-se para mim e esboçou um sorriso de soslaio, cínico e descarado. Não tocou na caneta, recostou-se na cadeira e começou a bater com o pé no chão repetidamente. A sua voz, de timbre irritante, deixou escapar a ganância com toda a naturalidade. Achas que as coisas são assim tão simples, Vitória? Só uns rabiscos no papel e já está. Olha bem para o meu braço direito. O médico diz que a fratura foi grave e que, por mais fisioterapia que faça, vou ter dificuldades motoras para o resto da vida. A minha incapacidade foi afetada de forma brutal e tu queres atirar-me um papel para assinar? E pronto. Não há leis para justificar essa estupidez. Franzi as sobrancelhas. Comecei a sentir um enjoo forte ao ouvi-lo falar assim. Diz-me logo o que queres e deixa de dar rodeios. O Diogo debruçou-se sobre a mesa, apoiando o cotovelo esquerdo, e estreitou os olhos. É bastante simples. Queres que eu assine os papéis? Queres a tua preciosa liberdade? Então vais ter de pagar por ela. Exijo uma indemnização por danos morais, despesas médicas, reabilitação e lucros cessantes, visto que vou ficar de baixa um bom tempo. O total são 75 mil euros. Transferes o dinheiro para a minha conta agora mesmo, e eu uso a mão esquerda para assinar isto. Se recusares, ficas presa ao título de minha esposa para o resto da vida. Isto já para não falar na conta que o meu pai tem a ajustar contigo por o teres ameaçado com aqueles papéis. 75 mil euros. Aquele número nojento saía da boca de alguém culpado de burlar a minha família. Era quase inacreditável o grau de despudor a que aquele ser humano chegava. Estavam entalados, falidos e à beira da prisão, mas a avidez por dinheiro e a mania de extorquir falavam sempre mais alto. O senhor Henrique, a seu lado, limpou a garganta para lhe dar cobertura. O Diogo tem razão. 75 mil euros até é uma pechincha pela tua maldade. Se não pagares, vamos avançar com a queixa-crime por ofensa à integridade física. Quando te vires no banco dos réus, as tuas súplicas vão ser inúteis. Fitei o trio intensamente, espantada com a facilidade com que um dia acreditara que eles poderiam ser a minha família. Em vez de entrar em pânico ou ter um ataque de nervos, desatei a rir de forma controlada, mas genuína. A minha gargalhada apanhou os desprevenidos e fê-los estacar. Não entendiam a razão pela qual uma jovem, ameaçada publicamente com extorsão, reagia com tanta leveza. A razão era que eles eram ignorantes demais. Quando a luz da verdade brilha intensamente, as artimanhas manhosas não passam de palhaçadas sem nexo. Logo a seguir, as portas duplas do edifício abriram-se e um homem alto e impecavelmente vestido surgiu. Era o meu primo Vicente. Vestia um fato azul escuro italiano de corte impecável e trazia uma mala de pele de executivo na mão. O carisma autoritário de um analista financeiro de topo
anunciava a sua presença a cada passo, de tal forma que a sala da conservatória pareceu ficar mais estreita. Os Ribeiro trocaram olhares entre si, e um leve presságio funesto entranhou-se na mente de cada um. O Vicente ignorou por completo a sua presença. Não lhes dirigiu sequer um cumprimento. Avançou para o meu lado, abriu a mala e tirou de lá um computador portátil ultrafino. Bateu com ele violentamente em cima da mesa. O baque metálico sobressaltou-os. Ligou a máquina em segundos, meteu a senha de acesso e virou o ecrã na direção do Diogo e do Sr. Henrique. Os olhos do Vicente eram verdadeiras lâminas afiadas. A sua voz foi profunda e carregada de uma assertividade demolidora. Desculpem lá interromper o vosso teatro miserável de chantagem, mas parece-me que o Sr. Diogo está a valorizar demais a sua posição e a subestimar, de forma grotesca, o poder da nossa investigação. Está a exigir 75.000 euros? Muito bem. Eu mostro-lhe este relatório, e o senhor faz o favor de refletir sobre qual será, a partir de agora, o valor da sua liberdade. No ecrã brilhante, apareceram faturas detalhadas de transações bancárias, cópias de escrituras notariais e extratos minuciosos. O Vicente usou um ponteiro a laser para sublinhar números pintados a vermelho. Reconhece estes movimentos, senhor Diogo? Aqui tem o percurso dos fluxos de capitais da sua conta, direcionados para uma rede ilegal de credores e esquemas paralelos, branqueados com a capa de investimentos em moeda virtual. Todo este esquema serviu para desviar a atenção antes do capital regressar de forma fraudulenta à sua posse, para justificar a compra daquela vivenda luxuosa na Aroeira. O senhor achou-se genial ao montar esquemas de circulação de capital para despistar o crédito bancário, mas não se lembrou que os registros bancários e informáticos deixam pegadas eternas. A cor fugiu do rosto do Diogo a uma velocidade vertiginosa. O rosto até então pálido virou branco cadáver. Engoliu em seco com extrema dificuldade, agarrou a borda da mesa instintivamente com a mão esquerda e ficou de olhos congelados no visor. O banho gelado do Vicente não tinha acabado, e as suas peripécias não são apenas maus negócios. O senhor colocou-se na posição de facilitador financeiro e encarregou-se de limpar capitais oriundos da fraude do seu pai. Usar bens imobiliários em nome próprio para camuflar proveitos ilícitos é punível sob o enquadramento do crime de branqueamento de capitais. Estamos a falar de fluxos na ordem das centenas de milhares de euros, para não mencionar as empresas de fachada do seu pai. As molduras penais vão dos 3 aos 5 anos de cadeia para o branqueamento e podem chegar a muito mais com as agravantes todas. A tia Helena tremia tanto que parecia prestes a desmaiar ao ouvir a palavra cadeia. Teve de se apoiar firmemente para não cair. O Sr. Henrique paralisou completamente. O suor escorria-lhe em bica, pingando literalmente sobre a mesa. Já andava aterrorizado com a acusação iminente de burla qualificada, e agora era brindado com a perspectiva de ver o próprio herdeiro cumprir pena efetiva por lavagem de dinheiro e redes clandestinas de capital. A implosão deles foi vertiginosa e arrebatadora. Cheguei-me para a frente, cruzei os braços no peito e olhei para o Diogo com um desprezo profundo. Então, Diogo, o que decides? Vais querer que eu te passe um cheque de 75.000 euros e deixo o dossiê na Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária amanhã de manhã? Deixo-te escolher durante os próximos segundos. Ou assinas já esse papel com essa mãozinha esquerda, enquanto eu e o Vicente nos preparamos para ir embora, ou o nosso próximo encontro é na sala de visitas da prisão da Carregueira. O Diogo desmoronou por completo. A capa presunçosa voou e deixou à mostra um verme atroz e frouxo, esmagado pela teia implacável do sistema legal, a qual já não podia ludibriar. Grunhiu uns sons agoniantes e estava a tremer tanto que tremia da cabeça aos pés. Não precisei de incentivar mais nada. Lançou-se sobre a esferográfica, manuseando-a de forma trôpega com a mão esquerda, e, cheio de esforço e tremores, desenhou o seu rabisco deformado no campo das assinaturas da parte interessada. Assim que empurrou o documento de volta, olhou para mim com súplicas esbugalhadas e com a respiração pesada. Pronto, assinei. Eu já assinei. Por favor, poupem-nos. Imploro-vos, pelo que há de mais sagrado, não enviem essa maldita pasta à polícia. Olhei para a assinatura torta.
Conferi e fechei a mala com precisão. Perdoar ou não, isso já não é a mim que me compete. Cabe à justiça portuguesa decidir. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Nem o Vicente, nem eu, nos dignamos a olhar para trás. Demos meia volta e caminhamos para fora do edifício. O trio de vigaristas permaneceu aprisionado numa cela de pânico e desespero atroz que eles próprios tinham trancado pelo lado de fora. Era o fim da linha. O divórcio consumado. A minha libertação consolidada sem mácula. O ambiente exterior, perto da Praça do Marquês de Pombal, estava em ritmo alucinante. A iluminação rasgava as copas centenárias da avenida, proporcionando uma lufada de ar rejuvenescedor e calmo. Eu e o Vicente mantínhamos o compasso cadenciado, aliviados de um peso atroz. Atrás de nós, uns sapatos roçavam o alcatrão desajeitadamente. Eram o Diogo, o pai e a tia, que se arrastavam desprovidos de cor a abandonar também a rua, num choro miudinho e confuso, murchos sob o sol inclemente do julgamento moral que pairava. Estavam chocados perante o colapso absoluto de um pseudo-castelo forjado em mentiras. No exato momento em que transpus os limites da entrada do edifício da conservatória, a rua presenciou uma exibição subtil, mas de um poderio absolutamente inquestionável. Estacionados de forma estratégica na zona reservada, estavam 2 discretos SUV Range Rover, blindados, com vidros totalmente escurecidos e pintura mate. Ao lado dos veículos, em vez de uma multidão ruidosa, encontravam-se apenas 4 homens. Eram elementos da segurança privada de elite, vestindo fatos de corte exímio, que escondiam os auriculares de comunicação. A sua postura rígida e o olhar varredor impunham um respeito imediato a quem passasse. Na frente do grupo perfilava-se o Leandro, o implacável diretor de segurança global, que trabalhava com o avô Teodoro há 25 anos. Leandro era um homem de total confiança do líder supremo da nossa família, ex-membro do Grupo de Operações Especiais da PSP, cuja simples presença silenciosa emanava uma autoridade fria, típica de quem gere crises nas grandes elites empresariais. Ao ver-me sair do edifício, o Leandro caminhou depressa na minha direção, abriu a porta do veículo e dirigiu-se a mim com uma postura de cortesia profissional intocável. A voz grave do Leandro fez-se ouvir de forma contida, mas firme o suficiente para gelar os ossos de quem estava por perto. Dona Vitória, queira fazer o favor. O seu avô suspendeu a agenda da manhã e espera por si na quinta. Balancei a cabeça afavelmente. Bom dia, Leandro. Sei que vieste de longe de madrugada. Como está a saúde do meu avô? Ele confirmou com educação cortês. A sua excelência passa maravilhosamente e deu-me instruções firmes para a encaminhar, num percurso totalmente blindado até Sintra. Faz favor. O Leandro abriu-me a pesada porta traseira, protegendo a extremidade de forma protetora, para não chocar com a nuca enquanto adentrei. Foram 3 parcos minutos no total. Contudo, a explosão cataclísmica que atingira as 3 figuras esganiçadas e prostradas na entrada dos registros superava tudo o resto. O senhor Henrique quase deslocou o maxilar de tão incrédulo. A tia Helena sentiu de imediato um súbito desfalecimento que a colou violentamente aos ferros dos pilares da rua, e o Diogo tinha as feições embargadas na dor dos estilhaços. Eram oportunistas reles do submundo de aldrabices e não podiam passar despercebidos. Tinham plena noção da dinastia, da presença titânica da gigantesca Lemos, imobiliária de excelência. O oligarca, o avô Teodoro, que controlava sem margens e dominava metade da malha lusa da construção e arquitetura, com tentáculos na banca. Um tosse dele fazia ressoar alarmes nas cúpulas da banca europeia. Sempre pensaram que o meu pai, Tomás Lemos, seria um modesto fabricante de cimento devido à natureza simplista dele, que jamais abdicaria do cheiro das massas, por ternos finos e por recusar-se totalmente a estampar a chancela Lemos nas praças de caridade. Jamais lhes perpassaria a ideia obscura que Tomás seria primogênito legatário do avô. Lemos e eu, que lhes valera humilhações mesquinhas, seria a sua neta predileta, herdeira da gigantesca coroa mercantil imobiliária. O choque foi colossal, e ao observar a comitiva pesada da escolta, abateram perante a serra escarpada imutável,
contra o qual estavam prontos a chocar. O desastre revelara que esmagaram formigas, acreditando pisar feras letais em dormência. Uma onda colossal de ressentimento sem retrocesso. Encostei a nuca no encosto luxuoso. Bateu forte a porta dos meus temores, deixando atrás meros embustes gélidos, sem substância, perante as represálias das ganâncias. Esmolando na sarjeta as migalhas finais, o veículo fluía sobre a IC-19, em curso célere rumo a oeste, banhando as vistas do caos rumo aos pulmões refrescantes dos oásis do Parque Nacional e do ar puro serrano de Sintra, em menos de uma hora, adentrando nos palacetes isolados vigiados. A quinta apalaçada com a escadaria imensa, ladeada a enormes lagoas de peixes ornamentais, encaminhava à esplanada real adjacente ao enorme vestíbulo. O meu avô Teodoro estava reclinado com ares monarcas, junto da imponente mesa, provando o seu tão adorado chá verde gorreana. Pela casa dos 80 continuava a mostrar o fulgor ocular, os perfis rectos imponentes nas bochechas grisalhas, exibindo força perante as adversidades empresariais constantes. Um líder natural. Entra, minha neta. Aconchega-te aqui ao avô. Ele encorajou-me, esbanjando um olhar benigno a acenar calorosamente, enchendo delicadamente o líquido esmeralda a escaldar. Revi um momento contemplativo, onde ele exalava tranquilidade ao notar as marcas quase disfarçadas. Os herdeiros Lemos jamais dariam tréguas ou cederiam por futilidades emocionais. Necessitava esse orgulho forte. Dei um sorvo de chá leve, saboreando a nota botânica da frescura das ilhas. Avô, formalizamos tudo no civil. Vicente carrega o arsenal todo de crimes para explodir aquela barragem de fraudes. De agora em diante, desvinculei-me destas histórias e da patuleia. Fica perante vós as rédeas dos processos para a justiça reescrever as desgraças. Ele pousou com cerimônia a taça de porcelana. O seu cariz dócil esmoreceu rapidamente, transmutando-se sob o peso inflexível e autoritário típico da sua classe, a de um verdadeiro predador no mundo dos negócios. Olhou diretamente para o chefe de segurança. Leandro, comunica com a máxima urgência ao nosso núcleo de juristas corporativos penais. Quero que anexem todas as transações que o Vicente resgatou durante a madrugada. Todos os documentos devem estar carimbados e selados com caráter imediato. Exijo o envio direto aos procuradores do Ministério Público até ao fecho do expediente judicial do dia de hoje. Não tolero qualquer falha de percurso. Burlões não merecem margem de negociação. Tentaram roubar o dinheiro do pai da Vitória e vão aprender, através de penas efetivas e da severidade judiciária, o preço altíssimo dos seus crimes. Leandro obedeceu instintivamente, curado de surpresas, anuindo com um aceno firme. Mais uma diretiva do núcleo corporativo. Trovejou perante os espaços sumptuosos. Declaro e intimo cada dependência financeira do território abrangente. Se for perceptível apoio, fundo perdido ou garantias a toda e qualquer empresa do eixo das empresas da família Ribeiro, ficam sujeitos, desde logo, a litígio impiedoso permanente contra a força de capitais do Grupo Lemos. Cortem as margens, desvitalizem os ativos. Aniquilaremos estes parasitas das praças financeiras e econômicas do país de uma vez por todas. Os vetos mortíferos do meu avô equivaleriam a estrangular as linhas de crédito daquela família, arruinando-os até a estaca zero. Nenhum fundo de investimento ou banco associado enfrentaria a força avassaladora das sociedades Lemos, apenas para encobrir criminosos sem futuro a troco de um lucro diminuto. Era a destruição absoluta das suas empresas fantasmas, um verdadeiro purgatório financeiro desenhado para erradicar aqueles vigaristas das esferas honestas do tecido empresarial português. Era um purgatório absoluto às empresas fantasmas para as dizimar das esferas honestas das empresas lusas, recobrindo o espírito bondoso novamente, a pauta de feição serena da velhice aprazível. O avô esticou a mão. Ouvi de uma mulher extraordinária e de martírio doloroso, Leonor. Não massacramos os inocentes, aniquilaremos só aqueles que se fazem lobos escondidos em roupagem fraterna. Fez um sinal direto. Escuta lá, Leandro. Toma nota para adquirir com a maior discrição a escritura do Três Antigo, em que viveu aquela mártir no bairro da Graça, que precedia a maldição de se cruzar com o tal Labrego Ribeiro.
Passas o imóvel, tudo selado livre de hipotecas, com recheio para as contas confidenciais da senhora Dona Leonor. Assegura a dita que a família Lemos patrocina o conforto moral da estabilidade, o resguardo imutável, livre do lixo, em repouso da alma, dignidade, sem margens, nas esmolas desgraçadas, perante os escândalos dos próximos anos. Não se atirem à sorte as almas caridosas, uma lágrima densa enevoou as minhas pálpebras, abalada no abraço emocional diante da humanidade imaculada, contida à sombra severa dos imperadores de aço e negócios de Portugal. A verdadeira pureza por acolhimento real, a bondade inata do meu patriarca, e por desatar nós tão duros a um nível supremo, alocando a paz imbatível daquela senhora, das agressões brutais, longe das tricas, das bancarrotas, das trevas familiares, iluminando finalmente um mar de sol em noites negras. A derrocada daquele clã sucedeu a um ritmo avassalador. Bastaram apenas 10 breves dias após a diretiva máxima emanada aos consórcios pelo meu avô. A ruína total apoderara-se daquela família miserável que enfrentou uma falência absoluta e catastrófica. O bloqueio de crédito foi ativado, as execuções sumárias sucederam-se e até a autoridade tributária avançou de forma implacável contra o Henrique, mesmo à porta do seu império forjado em mentiras. Sem margem de manobra, encontravam-se encurralados numa teia de dívidas sem solução. Por pavor indescritível, o Henrique juntou os fundos que lhe restavam e tentou atravessar a fronteira para Badajoz na calada da noite, fugindo aos credores e à justiça. Contudo, a polícia judiciária interceptou o autocarro da Rede Expressos, prendendo o foragido sem apelo nem agravo, colocando um ponto final na fuga daquele cobarde. Os tribunais provaram todos os crimes de extorsão e burla qualificada. O juiz condenou o Henrique a 12 anos de prisão efetiva, obrigando-o a restituir todo o patrimônio roubado ao meu pai até ao último cêntimo. O Diogo somou uma pena agravada, resultando em 4 anos de prisão por crimes fiscais e branqueamento de capitais. Foram atirados para o esquecimento atrás de celas frias, sendo esta a consequência legal, direta e irreversível contra criminosos que tentaram parasitar o trabalho honesto da nossa família. 6 abençoados meses se passaram desde essa noite. O clima apaziguou-se e a nossa vida voltou à rotina habitual. O sol de outono reluzia, dissipando definitivamente as tristezas daquela noite de núpcias. As tempestades morais que enfrentamos converteram-se em sabedoria, mostrando-nos o verdadeiro valor da resiliência e da união da nossa família. O meu pai recuperou a sua vitalidade. Voltou a sorrir livremente, passou as rédeas das chefias executivas ao meu primo Vicente e passou a aproveitar o merecido sossego nas tardes solarengas. A meio de uma dessas tardes aprazíveis de outono, conduzi até a bela vila de Sintra. Reencontrei o meu avô Teodoro à porta do palacete, sentado na sua habitual mesa de xadrez, ladeado pelos áceres dourados. O ambiente era marcado pelos estalidos secos dos peões de madeira antiga a bater no tabuleiro. A tranquilidade do campo invadia-nos a alma a cada jogada. Enquanto o meu avô ria satisfeito após um cheque-mate certeiro, o ecrã do meu telemóvel cintilou. Era uma mensagem da Dona Leonor, acompanhada de uma fotografia terna e cheia de graciosidade. Na imagem, ela vestia um casaco prático e bem costurado. O seu rosto transmitia um alívio genuíno sob a luz soalheira de um antigo casarão num bairro sossegado de Lisboa. As velhas varandas estavam ao nível do jardim, decoradas com enormes jarros floridos. A pele do seu rosto, antes marcada pelo sofrimento, exibia agora uma tonalidade rosada e aveludada. Ao seu lado, destacava-se um enorme arbusto de jasmim branco, com as pétalas abertas e reluzentes, que parecia exalar a sua fragrância através do ecrã. A mensagem digital dizia o seguinte: Minha querida Vitória, faz hoje exatos 6 meses que vivo instalada nesta serenidade, uma paz imensurável que só foi possível graças à compaixão e à grandiosa benevolência da tua família. Durante décadas, nunca soube o que era gozar as delícias de um fim de tarde repousante. Agradeço eternamente ao destino por ter cruzado os nossos caminhos.
Vocês devolveram os sorrisos a estes pátios brancos e permitiram-me plantar jasmins doces para iluminarem as minhas manhãs. Passa pela graça quando puderes. Estou à tua espera com uma velha e deliciosa travessa de pastéis de bacalhau, pronta para brindar contigo. Um brinde a um recomeço livre e digno, longe do abismo medonho que os lemos enterraram de vez. Daqui fala uma senhora que vos agradece tudo no seu amado cantinho, sempre feliz sob as chuvas sagradas. Fica abençoada, minha Vitória. Reli a dedicatória várias vezes. O calor autêntico daquelas emoções extravasou os meus sentimentos mais íntimos, e uma lágrima silenciosa de alegria escorreu-me pelo rosto. Estendi o telemóvel ao meu avô, ele observou a fotografia e leu o texto de forma minuciosa e vagarosa. Um sorriso doce formou-se nos seus lábios enquanto rematava a partida de xadrez recolhendo uma torre. Ele olhou para mim e sentenciou o verdadeiro legado da nossa família. A verdadeira fortuna das raízes dos Lemos não se cifra no saldo estratosférico das contas bancárias. Vitória. O caráter de uma dinastia mede-se pelos seus pilares filantrópicos e pelos instintos humanos de solidariedade invencível. Aqueles que profanam os lares e aterrorizam os mais fracos acabam sempre por recolher o castigo justo que o universo reserva aos cobardes. A redenção contínua da nossa família reside em erguer quem sofre, em ter a virtude de ceder a nossa força para salvar os oprimidos. Salvar uma alma cativa daquele poço desastroso e oferecer-lhe paz é um triunfo valente. Um triunfo digno das páginas imortais da nossa história. Sorri sem pestanejar, ajudando-o a recolher os bispos do tabuleiro de xadrez, preenchida pela placidez daquela lição moral. Tens toda a razão, avô. Este domingo subirei às colinas de Lisboa para saborear o aroma a jasmins, comer pastéis de bacalhau e erguer um cálice perante o rio Tejo. Brindarei àquela mulher que, a partir de hoje, também chamo orgulhosamente de família. A brisa doce de outono varreu os perfis nostálgicos da quinta. Os ódios mortíferos e os rancores funestos afundaram-se eternamente na escuridão da ignorância daqueles que nos tentaram destruir. Aquele trilho abençoado reavivou carinhos inquebráveis e puros. O florir sereno dos pequenos canteiros ao calor lisboeta, na casa da Dona Leonor, permanecerá fragrante nos ares. Uma renascença plena, carregada de ideais cristalinos, era a prova viva da compaixão heróica e incondicional que marcou de uma vez por todas a redenção final da minha vida.